paz irmãs, envolvidos que estamos na luz do Mestre Jesus, os nossos corações se enternecem e se comprazem de alegria por já compreendermos essa mensagem de amor e começamos já a praticá-la no nosso dia a dia. As mensagens do Evangelho do Mestre Jesus são caminhos de luz para cada um de nós quando nós nos propomos a trilhar essa senda, essa jornada que podemos chamar, sim, de salvação. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele capítulo que nos fala que não se pode agradar a Deus e a Mamon, porque é altamente conflitante você agradar o amor e agradar o poder, aquele que subjuga, aquele que escraviza, aquele que pune, aquele que causa miséria e dor. Amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo não nos é possível. Essa passagem do Evangelho, ela vai nos ensinar a importância suprema de nós não nos deixarmos escravizar pelo ouro, pelas posses materiais, pela avareza, pela ganância, pela soberba, pelo orgulho, que vão nos acorrentar e nos impedir de alçarmos voos para as novas moradas da casa do Pai no reino dos céus, como nos ensina o Mestre Jesus. Lições preciosas para nós meditarmos, para nós refletirmos, para nós colocarmos os nossos corações e vivenciá-las ao nosso próprio benefício, para depois sim, já completamente envolvidos com as energias espirituais, nos doarmos, ajudarmos aqueles outros que necessitam desse amparo que nós já obtivemos. E Jesus vai nos falar que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer um e amar o outro, ou vai sim se entregar a um e não vai fazer caso do outro senhor. Acabará por aborrecer ambos. E o Mestre vai completar para nós, de uma forma muito clara, que nós não podemos servir Deus, que é amor, que é bondade, que é justiça, que é fraternidade, e servir as riquezas, que é ódio, que é rancor, que é ignorância, que é mazela, que é perversidade. Quando um homem se dirige a Jesus, pedindo que ele diga ao seu irmão para dividir a herança que o pai havia deixado, Jesus pergunta: ó homem, quem me constituiu como juiz ou partidor dos vossos bens sobre os outros? Isso não me cabe, isso lhes diz respeito. Depois Jesus continua dizendo que é preciso que todos nós precisamos nos guardar, nos acautelarmos de todo tipo de avareza. Não é apenas a avareza material, de dinheiro, de posses, mas todas as avarezas, a avareza de socorrer, a avareza de não amparar, porque a nossa vida não está na abundância das coisas que nós possuímos. Tudo que nós possuímos não nos garante uma vida plena e feliz. E Jesus vai propor essa parábola do homem rico do campo, dizendo o seguinte: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, tinha produzido muito. E esse homem rico estava preocupado dentro de si, com os seus pensamentos, se perguntando de uma forma avarenta, dizendo: o que é que eu vou fazer?
porque eu não tenho celeiros grandes e suficientes para guardar toda esta produção. Como é que eu vou recolher todos os frutos que a minha terra me concedeu? A generosidade que o pai tinha dado para esse homem rico em produzir muitos frutos, mas ele sequer pensou em distribuir uma parte desses frutos para aqueles que trabalhavam para ele. E ele disse: vou fazer o seguinte, vou derrubar os meus celeiros e os farei maiores, para que neles eu possa recolher todas as minhas preciosidades, todos os frutos da minha terra, todos os benefícios que essa terra me deu. E em seguida, depois de eu fazer isso, de eu conseguir acumular tudo e proteger tudo, eu vou dizer à minha alma, eu vou dizer para mim mesmo: ah, descansa, alma minha, tu tens muitos bens em depósito para longos anos de vida, sem se preocupar. Viverás bem, viverás em fartura. Descansa, come, bebe, regala-te, porque nada te faltará. Todos os frutos da tua terra estarão bem guardados. Mas Deus disse a este homem: homem nécio, homem avarento, homem egoísta, homem prepotente, esta noite virão buscar a tua alma. E as coisas que você ajuntou, as coisas que você guardou nos seus novos celeiros, para quem ficarão? Pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: para quem ficarão tudo o que eu acumulei enquanto estou na jornada da encarnação? Aquilo que eu entesouro para mim ficará aqui? E o que é que eu entesourei para Deus? Sou rico aqui, mas sou pobre, paupérrimo diante de Deus. Porque a minha alma está presa, está mergulhada nas sombras do poder, nas sombras do ouro, nas sombras da posse. E diante dessa parábola que o Jesus narrou, nós compreendemos que esse homem representa cada um de nós. Esse homem é exatamente a representação daquilo que nós fomos, somos ou seremos. Precisamos abrir os nossos corações para o mais alto e não nos deixarmos envolver egoisticamente, perversamente, com as fortunas que podem chegar a nós aqui na terra. Ampliar as fortunas até o excesso, até aquilo que nós, por mais que possamos viver, jamais iremos gastar tudo o que acumulamos e não teremos mais onde armazenarmos, não teremos mais onde guardarmos e sequer lembraremos de todos os bens que possuímos. Nesse momento, quando nós nos propomos a dormir e nos predispomos a gozar, a desfrutar de todos os bens que nós acumulamos, aproveitá-los até a exaustão, esquecidos que somos de que nesta mesma noite nós poderemos ser chamados pelo Senhor da vida, que é Deus, que vai nos dizer que lhe tomará de nós a nossa alma, aquilo que Ele nos concedeu como empréstimo, para que pudéssemos aprender a generosidade, para que pudéssemos aprender a servi-lo, mesmo utilizando tudo aquilo que Ele nos deixou, para que pudéssemos colocar nos nossos celeiros. Assim, Jesus está mostrando que jamais veio entre nós para nos julgar, para nos condenar, para nos dividir e para justificar. Jesus não veio para isso. Jesus veio para ensinar o amor, para ensinar a fraternidade, para ensinar a solidariedade, para ensinar a generosidade. E esse momento é muito bem interpretado
na passagem de Jericó, quando Jesus está atravessando a cidade. Na cidade de Jericó vivia um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu era, sim, um homem de muitas posses, um homem muito rico e um dos principais membros da sociedade em que ele habitava. Ele era um publicano. E Zaqueu, de tão respeitado, era também muito rico. E ele estava procurando ver Jesus para saber quem era esse homem tão falado, quem era esse Messias, quem era esse mestre, quem era esse profeta. E Zaqueu não conseguia ver Jesus, porque ele era de baixa estatura e havia muita gente na sua frente. E nesse afã de tentar ver Jesus, Zaqueu procura subir em um sicômoro. Ele corre mais adiante, na rua por onde Jesus estava caminhando, e sobe a um sicômoro, que é uma árvore muito comum naquelas regiões da Palestina, com o desejo de ver o Mestre. Porque sabia que por ali havia de passar Jesus, e ele o veria. E quando Jesus chegou àquele sicômoro, àquela árvore na qual Zaqueu estava alojado, levantou os olhos e viu Zaqueu. E lhe disse com toda a tranquilidade: Zaqueu, desce depressa. Porque importa, Zaqueu, que eu fique hoje em tua casa? E Zaqueu desceu da árvore com toda a pressa e recebeu Jesus prazeroso, se entregando de corpo e alma e mente ao Mestre, ao profeta, ao Messias. Mas, quando todos viram o que Zaqueu estava fazendo, começaram a murmurar. É o mesmo conosco. Quando veem que nós estamos fazendo algo que nos liga à espiritualidade, nos ligam a Deus, começam a murmurar. E eles murmuravam, dizendo que Jesus tinha ido se hospedar na casa de um homem pecador, um publicano, aquele que cobrava impostos. Entretanto, Zaqueu, quando se viu na presença de Jesus, abriu o seu coração e lhe disse: Senhor, eu estou aqui para dar aos pobres, para dar aos miseráveis, para dar aos necessitados, para dar àqueles que clamam por misericórdia, metade dos meus bens. De tudo que eu possuo, eu vou doar metade. E naquilo em que eu tiver defraudado alguém, que eu tiver usurpado alguém, que eu tiver enganado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Zaqueu compreendeu que tudo o que ele possuía nada significava diante de Jesus, nada significava diante do Messias. E é nesse instante que Jesus diz para Zaqueu, porque Zaqueu estava sendo sincero e Jesus viu em seu coração e em seu espírito a sinceridade. Hoje, Zaqueu, entrou a salvação na tua casa, porque também és filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que tinha perecido, aquilo que tinha sido contaminado, aquilo que tinha sido desprezado. E Zaqueu exultou de alegria, porque soube que o Mestre olhou para o seu coração e compreendeu a sua sinceridade. Precisamos aprender a ter essa coragem de Zaqueu, nos livrarmos de metade do que nós temos,
nos livrarmos de tudo aquilo que nos prende e não nos é necessário. E dessa forma, Jesus não era juiz. Jesus não impunha a lei. Jesus vivia a lei e sofria a lei, ensinando submissão aos códigos da lei, mesmo quando esses códigos eram injustos, quando esses códigos eram punitivos. Mas Jesus ensinava a submissão aos códigos da lei com o objetivo de estimular cada um de nós, cada ser daqueles que ali estavam ao lado dele, a ascender, a subir aos patamares superiores do pensamento, buscando o mais alto, buscando a bondade do Pai, servindo de consciência à justiça e às leis divinas, se libertando, se alforriando de qualquer retenção diante das posses materiais que são sim envolvidas pelo egoísmo, são sim envolvidas na nossa inferioridade, nas sombras que ainda carregamos dentro de cada um de nós, que é uma sombra competitiva, uma sombra existente em nós, vejam só, nos escalões inferiores da nossa transitoriedade, da nossa passagem carnal por essa terra, por esse planeta, por essa escola em que nós estamos a cada reencarnação aprendendo e progredindo. Queridos amigos, queridos irmãs e irmãos, a questão da riqueza, a questão do poder, assumiu na Boa Nova, na mensagem de Jesus, uma postura relevante, importantíssima, que nós precisamos atentar, que nós precisamos verdadeiramente compreendê-la, que os ricos, milionários, abençoados, não são os possuidores das coisas. E não depende do volume da ambição que pode estar em cada um de nós. Mas essa riqueza estará com aqueles que se fizeram pobres do espírito, pobres de avareza, abriram mão disso, pobres de paixões inferiores, da angústia, do egoísmo, se permitindo enriquecer no reino dos céus, que é a riqueza do espírito, que é a leveza da alma, que é a oportunidade que está se iniciando na terra onde nós nos encontramos. Com aqueles que já são donos da renúncia, com aqueles que já sabem ser abnegados no amor e que nós precisamos aprender. Precisamos nos convencer disso, que nós podemos sim acompanharmos e nos tornarmos semelhantes àqueles que se engrandeceram até a postura da caridade, da benevolência, da misericórdia, do socorro ao próximo. Nós precisamos entender que esta é uma busca ininterrupta, a que nós nos lançamos, essa busca à qual nós devemos nos entregar. Como ser humano que nós somos, é sim um grande desafio. É um desafio psicológico, é um desafio do nosso autoencontro, é um desafio da descoberta de tudo que nós já representamos como espíritos que somos. O quanto ainda há de egoísmo, de avareza, de desprezo pelo próximo, e o quanto ainda há na realidade espiritual dentro de nós o sentido profundo da existência, além do campo das formas, além do campo da matéria, além das coisas objetivas, além da sensualidade, que nos envolvem e nos levam para um processo de sabotagem a nós mesmos. Quando nós
compreendemos que a missão inteligente do ser humano na Terra é a de promover o próprio ser humano como progresso. Precisamos progredir como seres humanos, mas um progresso geral. Mas esse progresso geral começa pelo progresso individual. E é aí que reside, aí que está o fim providencial da riqueza. A riqueza por si tem uma grande finalidade. Ela precisa estimular a criatividade. Ela precisa criar ligações nobres. Ela precisa trazer dignidade espiritual. Ela precisa trazer, mediante a ampliação, o alcance do pensamento que se propõe, que se desveste das couraças que pesam sobre nós desse mito que temos que a riqueza é algo pernicioso, porque ela permite realizar obras em favor do crescimento emocional daquele que a possui, do crescimento moral daquele que a tem em grande número, ajudando, distribuindo para o próximo possibilidades, oportunidades de crescimento. E é através dessa postura do amor que nós estamos começando a compreender que vai surgir a compreensão de como nós podemos e vamos aplicar a riqueza que possuímos. Nós vamos multiplicar, nós vamos fazer com que essa riqueza que possuímos se multiplique em obras que vão favorecer todos os seres humanos, que vão favorecer todos os que estão à nossa volta, com muitas oportunidades de crescimento, oportunidades de desenvolvimento, oportunidade dos valores internos que todos nós possuímos. Nós vamos alterando ao nosso redor as paisagens íntimas com a riqueza que possuímos e vamos distribuindo através das conquistas que essa riqueza que está em nossas mãos vamos apresentando àqueles que dependem dela, distribuindo metade do que temos, como fez Zaqueu, utilizando a outra metade para que possamos continuar nos sustentando e proporcionando, sim, novas oportunidades àqueles que batem à nossa parte. Dessa maneira, a caridade vai assumindo novas características, ela vai nos dignificando, ela vai permitindo nobreza para aquele que necessita, porque ela vai facultar a oportunidade daquele que necessita de conquistar com dignidade o pão para o seu lar. Nós vamos dar emprego, nós podemos dar auxílio, podemos abrir escolas, podemos fazer muita coisa com a riqueza. E nós vamos proporcionar educação, vamos proporcionar saúde, por meio do próprio esforço, que aquele que veio buscar trabalho que nós estamos oferecendo, ricos que somos, é investir no trabalho honrado e que é facultado a ele pelo possuidor daquele que tem em mãos a riqueza que o Pai concedeu para que ele soubesse aplicá-la generosamente, enriquecendo, aliviando, protegendo, amparando irmãos desprovidos de qualquer poder aquisitivo. Essa forma de aplicar a virtude da caridade, que é distribuir a riqueza, isto é, amar a Deus e não a Mamon, essa caridade, ela permite que aquele que está distribuindo a riqueza em nome do Senhor vai se enriquecer
como administrador do que apenas amealhando, guardando nos cofres da usura e da avareza. Nesses cofres, nos quais ele está amando a Mamon, nos quais ele vai esperar que alcance um patamar próprio de extremamente valoroso, cujo significado é atribuído conforme a sociedade e os bens na qual ele vive. Esses bens materiais serão medidos pela sociedade na qual ele faz parte. Mas agradar a Mamon, agradar aos homens, competir para ver quem possui mais, quem é o mais rico, quem é o mais poderoso, significa que é o mais miserável, é o mais pobre, é o mais paupérrimo diante do amor perante a Deus. Porque o transcurso de uma existência corporal, uma vida encarnada, é sempre muito rápida. A expressão de tempo, a expressão de lugar que nós estamos vivenciando, esse corpo orgânico que nós estamos carregando, passa muito rápido. A velocidade é absurda quando nós podemos considerar a dimensão do futuro que nos aguarda. A intemporalidade do mundo para o qual nós nos dirigiremos no presente que estamos agora preparando o futuro que pertence a nós como espíritos, lá quando nós estivermos livres dessa adoração a Mamon e amando ao Senhor. Amando ao Pai, amando a Jesus, distribuindo generosamente os bens que possam aliviar a dor do próximo. Viver esse presente, esse tempo, como dádiva que o Pai nos dá, é um serviço constante de construção do nosso interior, da nossa alma, do nosso espírito. Nós vamos construindo, exercendo essa ação de enriquecimento geral, como espíritos que somos. É um dever que cabe a cada um de nós, é um dever que cabe também aos possuidores de riquezas que são incontáveis, mas que poderão se tornar riquezas abençoadas, riquezas que vão contribuir, que vão favorecer, que vão se espalhar em torno dos seus recursos, levando alegria, levando alívio para a dor, levando conhecimento, levando comida, levando roupa àqueles que são desprovidos. É importante para todos nós, mas mais importante do que tudo isso, do que esses bens, do que esse angariar de riquezas, esse acumular em arcas, em bancos, em ações, em imóveis, em qualquer coisa que permita mostrar poder. Mais abençoado do que isso são aquilo que nós podemos acumular de ordem emocional, de ordem espiritual, de ordem moral, de ordem social, aquilo que nós podemos, com a nossa inteligência, sabemos administrar essa existência corporal, amando a Deus, servindo a um único Senhor, e não a dois senhores, porque estaremos trabalhando contra nós mesmos como espíritos. E a nossa memória, que se encarrega de arquivar todas as nossas experiências, arquiva todas as nossas tendências para o bem, para o bom, para o belo, para o eterno, é o que dirá o quanto nós temos de riqueza amando ao Senhor, que é o nosso Pai, e nos libertando do Senhor Mamon,
que é aquele que nos escraviza. O sentimento do dever, que deflui, que sai da nossa consciência, que vai atuar em harmonia, em consonância com as soberanas leis da vida. As leis divinas, a que todos nós estamos sujeitos. As leis que nos dizem qual é o caminho perfeito, correto para nós evoluirmos, para nós enriquecermos-nos dos tesouros divinos, servindo ao Pai, servindo a Deus. São esses tesouros, sem dúvida, os mais preciosos, muito mais preciosos do que qualquer tesouro material que podem chegar até nós. Eles não nos transformarão para algo valioso. Eles nos transformarão para algo empobrecido, para algo decrépito, para algo que nos aprisiona. Não são valiosos empreendimentos. Não nos permitirão salvar as nossas vidas e ajudarmos a salvar outras vidas. São tesouros de mamon que nos enferrujam, que a traça come e a ferrugem destrói. E assim, quais os tesouros que nos libertam? A instrução, a educação, a libertação dos vícios, em razão do amparo que nós podemos proporcionar. Nós, que eu digo, aqueles que possuem grandes riquezas no campo da saúde e do trabalho, não mais servindo a mamon, mas sim servindo ao Pai, propiciando felicidade em toda parte, propiciando alívio para corações angustiados e entristecidos, proporcionando riquezas de consciência, de alma, de espírito. A fortuna, seja como for, que ela se manifesta em nós, é alta responsabilidade. É uma responsabilidade tão grande que aquele que a detém terá que prestar contas. Inicialmente, prestem atenção, terá que prestar contas inicialmente a si mesmo, à sua consciência, pelo assodar, pelo acordar da consciência responsável, quando ele mesmo se perguntará, quando ele mesmo despertar e vai se impor, vai se determinar a culpa pelo seu mau uso, a culpa pelo uso indevido, pelo emprego distorcido. E essa é a primeira cobrança. E diante da consciência cósmica, terá que prestar contas, terá que dar, sim, respostas sobre o que fez com toda aquela fortuna que carregava, que estava à sua disposição para que pudesse crescer e ajudar outros a crescerem. Porque ninguém vai se evadir, ninguém vai fugir, ou seja, por presunção, ou seja, por capricho, ou seja, por infantilidade emocional. Nenhum de nós escapa das leis divinas, das leis cósmicas, das leis de ação e reação. Nenhum de nós escapa da lei do amor. Porque é essa lei que nos permite o recomeçar e o recomeçar e o recomeçar. Na pobreza ou na riqueza. Nós somos espíritos que vamos adquirindo experiências valiosas. Experiências que devem constituir para nós um patrimônio inalienável, um patrimônio de crescimento, um patrimônio no rumo do infinito. Esse infinito que aguarda a todos nós. Essa jornada pode ser mais lenta ou mais rápida, dependendo de nós, mas é uma marcha inexorável, não tem como pará-la. É uma marcha que vai buscar a Deus. É uma marcha que vai ampliar a capacidade que cada um de nós temos de servirmos, de amar, porquanto, por mais que nós de um momento para outro, encontramos-nos
indecisos e mesmo perdidos, mesmo nesses instantes, pode soar uma voz dentro de nós que vai nos dizer claramente, altivamente, que não poderemos negar que a estamos ouvindo. Que insensato és, você que possui tanta riqueza, que permitindo-se amar a Mamon e esquecendo-se de amar a Deus. Esta noite mesma, tomar-te-ão a alma. E que sentido terá tudo quanto foi ou não armazenado, foi ou não guardado em honra a Mamon, se não foi aplicado com elevação, não foi aplicado com sabedoria, não foi aplicado com generosidade, de que te servirá? Tudo o que acumulaste, tudo o que guardaste, para quem ficará? Paz, irmãos, que a luz do Mestre esteja sempre em nossos corações e a sua misericórdia permita-nos compreendermos a diferença e colocarmos em prática que amar a Deus e amar a Mamon ao mesmo tempo não é possível. Que possamos nós, nesse instante, tomarmos consciência de que amar a Deus é a riqueza que não perde o brilho, é a riqueza que a traça não come, que a ferrugem não destrói e que o ladrão não rouba. Que a luz do Mestre esteja em todos os nossos corações, hoje e sempre.